Chega mais, torcedor rubro-negro. Vamos ver os últimos detalhes quentinhos agora, como está a nossa preparação. E hoje é hoje, Flamengo ou LDU e Flamengo lá em Quito. Antes de mais nada, se inscreva no canal ASR Fla. Para ajudar a gente, é só clicar no botão abaixo, o vermelho, ative o sininho para receber mais material nosso e meta o dedo no like para ajudar. Não dói, é de graça e ajuda pra caramba nossos trabalhos. Vamos ver aqui no Sport TV News, direitos de imagem, Sport TV, Grupo Globo, link na descrição e vamos conferir. Já o Flamengo tem um jogo chave hoje. Isso. O Flamengo, tem isso. O Flamengo tem um jogo chave hoje na altitude de Quito, hein, gente? O Flamengo está se acostumando a vir para cá. Quito, capital do Equador, 2.850 metros de altitude. A cidade da LDU, um dos times mais populares do país. Em 2019, o Flamengo veio aqui e perdeu por 2-1. Em 2021, veio de novo e ganhou por 3-2. 2 partidas pela fase de grupos da Libertadores. Agora, em 2025, no mesmo estágio da competição e contra o mesmo adversário, o Flamengo se prepara para jogar no estádio Rodrigo Paz Delgado com uma arma nada secreta. Esse torcedor da LDU disse que o chama de Platita, mas pode ser Gonzalito ou Gonzalo. Gonzalo Plata, equatoriano, 24 anos, atacante do Flamengo. Um cara que chegou ao clube em setembro e encantou o treinador. Plata é um jogador muito completo. É um tipo de jogador que apaixona o torcedor porque ele corre o jogo todo, ele luta, ele tem muita qualidade, ele joga muito bem pressionado. Nos últimos 6 meses, Gonzalo Plata jogou no estádio da LDU 2 vezes, 2 jogos pela seleção do Equador. O atacante é titular do time que hoje está em 2º lugar nas eliminatórias sul-americanas. Plata voltou a ser convocado depois que começou a vestir a camisa do Flamengo. Penso que isso foi a melhor escola que eu pude escolher aqui na minha vida. Tinha muito tempo que não voltava na seleção também do meu país, então eu tinha certeza que se eu ia para cá, para Flamengo, ia voltar na seleção, ia ser mais importante, ia conseguir fazer o ritmo e o jogador que a gente espera, e penso que agora, pouco a pouco, estou sendo essa pessoa que todo mundo espera que eu seja. Esse torcedor da LDU diz que Plata está melhorando muito, subiu demais de rendimento, está no auge. E que por isso, torce para que ele não faça gols na LDU e que sofra com a altitude. Que ele coja a altura. O Flamengo tem um aproveitamento bem baixo na Libertadores na altitude desde 2019. Quando joga fora de casa no nível do mar, esse número passa de 62%. Esse torcedor do Deportivo Quito, rival da LDU, diz que os jogadores equatorianos que moram fora do país têm memória de altitude, ou seja, não se afetam com isso. Para ele, Plata é uma grande arma do Flamengo e que o atacante vai estragar a festa da LDU. Vamos jogar na festa. Uma grande chance do boneco ali ser torcedor do Barcelona de Guayaquil. Não, era do El Nacional. El Nacional também. Time tradicional, que já tem um tempo que não consegue figurar bem, né, no cenário internacional do futebol. O El Nacional. Já pensou se o El Nacional você cai no grupo do lugar do Bahia? Nossa senhora, ia ser uma dureza, hein? Mas, ó, o Flamengo chegando na altitude, lá no estádio Casablanca, para encarar a LDU, que talvez seja o grande adversário do Flamengo, né? A altitude. Deveria ser a LDU e a altitude, mas foi o Central Córdoba. Tem isso também. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Maracanã. Isso que está colocando a pressão, coloca muita pressão nesse jogo. Você ir para a altitude enfrentar a LDU, que geralmente tem boas equipes, e que não é só. Não sei se é muito caso de agora, né? Grande equipe. Sim, mas assim, equipes que conseguem competir. Dão trabalho. Porque o que acontece? A altitude de Quito só faz grande diferença quando você tem um time mediano. Tá? Ela não é uma altitude. La Paz, por exemplo, times de pouca capacidade técnica conseguem equiparar jogos com equipes melhores. Aí quando desce, não conseguem jogar e tomam goleadas geralmente, muitas vezes. Não é o caso da LDU. A LDU, inclusive, foi campeã
da Libertadores aqui no Maracanã. Tomou um baile, né? É isso que eu ia falar, mas foi Ganhou muito lá. graças ao que fez lá, Isso, né? ganhou lá. Tomou mas conseguia Aliás, fazer lá. 2 seguidas, porque foi da Libertadores em 8 da Sul-Americana. e da Sul-Americana em 9, do mesmo jeito. Dando uma pancada no Fluminense Mas lá. para dar a pancada, você tem que ser um time bom, porque senão você ganha de 1-0, depois você perde na baixitude. Na baixitude. Na baixitude você perde. Então, criou um problema para o Flamengo esse jogo contra o Central Córdoba, porque até o empate não é um resultado bom. O empate vai deixar o Flamengo provavelmente na terceira colocação na virada do turno. Vamos ver como é que está a classificação. Por que o empate não é bom para o Flamengo? LDU lidera o grupo. O empate ela ia para 5, o Flamengo pontos. 4. Central Córdoba e Deportivo Táchira, o Central Córdoba... Foi um acidente de percurso ali, né? O Central Córdoba está ali e surpreende muita gente, Sim. não é esperado. Mas o que acontece? O jogo contra o Táchira, o Central Córdoba tem muita chance de ganhar, né? E joga em casa, né? Então, isso pode complicar de fato o Flamengo. Então aí o Central Córdoba iria para 7 e o Flamengo ficaria com 4, 7, 5, 4. Se empatar. Não quero nem pensar na situação de derrota aí, que colocaria o Flamengo 4 pontos atrás de Central Córdoba e LDU. Se o Flamengo perder esse jogo, a classificação fica muito complicada. Muito complicada mesmo. Se empatar, a classificação tem uma dificuldade, que é vencer principalmente Central Córdoba fora de casa, mas é uma dificuldade que eu acho que o Flamengo pode superar, tá? Mas se for derrotado, fica numa situação difícil de classificação. Vamos ver os próximos confrontos do Flamengo, então, o quão importante se torna esse jogo de hoje contra a LDU lá no estádio Casablanca. Fora. Exatamente. Depois vai pegar o Central Córdoba, que foi o algoz da última rodada de Libertadores no estádio Único Madre de Ciudades. Vai ser o jogo lá no estádio do Central Córdoba no dia 7 de maio. Depois o Flamengo faz as 2 últimas partidas dessa fase de grupo em casa, decidindo a sua vaga, sua vida em casa no Maracanã, no dia 15 contra a LDU e no dia 28 diante do Deportivo Táchira da Venezuela. Só que para essas partidas serem importantíssimas, hoje... eu diria que o Flamengo... no mínimo pontuar. É muito difícil que o Flamengo não chegue à última partida com chance enfrentando o Deportivo Táchira, o que aumenta muito as chances. Mas pode ser que o Flamengo chegue à última partida, dependendo da situação do jogo de hoje, precisando de um resultado entre LDU e Central Córdoba. Né? Que é perigoso, né? Que é perigoso. Deixa eu até ver aqui onde será esse jogo, né? O jogo acaba sendo fundamental, o jogo de hoje acaba sendo fundamental para a classificação do Flamengo. Na última rodada, a LDU enfrenta a Central Córdoba em Quito, lá na metade do mundo. Então, dependeria aí de uma série de fatores, né? Em que condição vai estar esse amanhã grupo a gente vai ter uma mais. boa noção de se o Flamengo vai precisar não só dos seus resultados, mas também fazer conta, ou se vai jogar como deveria ser esse grupo. Tranquilo para classificar. Tranquilo para classificar em primeiro? Por padrão Flamengo talvez devesse ser, mas pode acontecer alguma coisa no futebol que te coloque numa disputa de segundo lugar. Ô, Lofredo, eu vou te falar que eu esperava até que o Flamengo pudesse ser o primeiro da geral. Libertadores. Primeiro do geral. Do geralzão lá. Mas é um tropeço contra o Central Córdoba. Atrapalha bem os planos, né? Atrapalha muito. Atrapalha bastante. E vamos ver como que o Felipe Luiz, que está aparecendo na imagem ainda aí... tem 3 desfalques, né? 2 por questões de avaliar que não conseguiriam jogar na altitude. E ainda tem o Arrascaeta. Olha como deve ir o Flamengo. A possibilidade. jogar. Esse é o provável time do Flamengo para hoje, tá, gente? Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique e Gonzalo Plata, Felipe Luiz, o comandante. Pode não ser o Ayrton Lucas, ser o Varela na esquerda. E aí, caso o Arrascaeta não jogue, é difícil solucionar esse problema aí. E às vezes um garoto. Jogou Everton Araújo uma vez, também não sei se vai ser a opção, não. E perde força para possíveis trocas, né? Porque se a gente fala de lugar que precisa usar o banco, e aí provavelmente as 5 substituições são muito agradecidas pelos treinadores, é para essa situação de jogar na altitude, você pegar times que têm uma certa qualidade, tem histórico na Libertadores recentemente, jogando na altitude, você fala, bom, preciso das 5 alterações.
Ainda tem a possibilidade do Pedro aí. Você acha que o Pedro vai para o jogo ou é aquele jogo para poupar o Pedro pensando nessa o Pedro controle de carga que ele vem? O Pedro está sendo Depois de preparado e muito bem preparado. Acho que está num processo muito bem desenvolvido, muito bem feito pela comissão técnica do Flamengo para um retorno. É um retorno em que ele vai ganhando minutos, vai ganhando mobilidade, vai ganhando oportunidades para fazer seus gols. Então está muito bem feito. Eu ficaria surpreso se ele saísse de titular num jogo na altitude. Até porque os desfalques não pedem isso. Uma coisa assim, o Flamengo não tem Bruno Henrique e não tem Plata. Vou colocar o Pedro. Porque a situação pediu que eu apressasse um pouquinho o retorno dele. Né? Não é o caso. Os problemas do Flamengo são em outros setores que não forçam a modificação, colocando o Pedro para jogar a partir do primeiro minuto. Que eu acho que vai acontecer em breve, tá? Mas está muito bem desenvolvido esse retorno do Pedro, o que é bom para o Flamengo e para a seleção brasileira. O Pedro, é aquela assim, não tem a necessidade, a obrigação do Pedro ser titular pelo elenco que o Flamengo tem. Não, mas ele vai ser titular. Ele é muito melhor. Não, quando ele tiver condição de 90 minutos, quando tiver firmeza, certeza, vai ser titular. Se for hoje, não sei como é que está a programação. Eu imagino que não, principalmente sendo para altitude. Mas se tiver ali no planejamento ser hoje, vai ser porque ele é titular. Então, a partir do momento que a comissão técnica sentar com o Felipe Luiz e falar assim, esse jogador pode jogar 90 minutos. O Felipe Luiz não vai pensar duas vezes em colocar para começar. Até porque pode ter jogadores de posição igual, que entregam coisa, mas a qualidade que o Pedro tem para fazer melhor a função, centroavante brasileiro, assim, ainda que a gente tenha um jogando no Real Madrid, não é titular, mas está no grupo do Real Madrid, o Pedro é o melhor centroavante brasileiro na atualidade. Você falou de opções caso o Arrascaeta não jogue, o De La Cruz é uma possibilidade, né? Mas ele não vai, né? A questão da altitude vem pesando, por isso que ele nem viajou. Ele não exatamente, ele não foi vai. cortado da seleção uruguaia diante da Bolívia por conta de altitude, né? O Uruguai foi jogar em El Alto, que é uma cidade situada a 4.090 metros de altitude, é alto mesmo. Alto mesmo. O avião lá não pousa, o avião estaciona, faz baliza. Agora, a altitude de 2.850 metros de Quito não é das piores, mas por prevenção do Departamento Médico do Flamengo, achou por bem não levá-lo. Era uma das opções para o meio de campo, que foi descartada até por conta desse temor. Não tendo o Arrascaeta, seria uma opção muito importante. Isso existe mesmo, tá, gente? Tem pessoas que sentem muito mais do que as outras. Você já foi para altitude? De Quito, não. Eu fui para a Cidade do México, que é semelhante, e a questão ali é mais seco. Bom, pessoal, é isso aí. O que resta pra gente, torcedor, agora é torcer, rezar, porque o jogo é duro lá em cima. É o Flamengo contra a altitude e LDU e a equipe de arbitragem. A gente vai jogar contra tudo e contra todos. E vamos vencer daquele jeito, a trancos e barrancos, e com muita vontade, porque eu acredito que o Felipe Luiz tem que colocar a gente com vigor. Tem que entrar o Varela no lugar do Ayrton Lucas. Essa escalação aí não tô gostando. Tem que entrar o Michel, que é rápido, ou pode ser o Luiz Araújo, que ele é rápido também, Plata, e Juninho no lugar do PH, porque ele é esforçado ali na frente. Se ficar um lá atrás da linha da bola, a gente já fica exposto. Tem que estar todo mundo sempre atrás da linha da bola. A gente tem que ter alguém, o time correndo bastante. O Gerson vai ter que voltar, né? Ele vai voltar aqui pro lugar do De La Cruz, colocar Plata na ponta direita, Luiz Araújo na ponta esquerda, Juninho na referência, e no meio pode ser o Arrascaeta, até ele tiver com sua performance física boa. Não tira, já põe outro que tenha vigor, entendeu? Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. É só clicar no botão abaixo vermelho, tá? Ative o sininho para receber mais, que a gente vai continuar produzindo isso. E
Meta o dedo no like para ajudar a gente a fortalecer nossos trabalhos, nosso canal e tudo mais. Beleza? Compartilha com a geral, rubro-negra, quem tem interesse. E comenta. Vamos interagir aí. E vai ser recíproco da minha parte. Saudações rubro-negra.